Boa tarde, pessoal. Eu sou a Érica. Eu sou a Chayane. Sou a Maria Eduarda. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Christian Andreas Doppler, que foi um físico austríaco famoso por descobrir o chamado efeito Doppler. No dia 29 de novembro do ano de 1803, nascia em Salzburgo, na Áustria, Christian Andreas Doppler, filho de Johann e Teresa Doppler, descendentes de uma família de pedreiros que tinha negócio bem sucedido desde 1674. O negócio prosperava, levou à construção de uma linda casa onde Christian nasceu. Logo na sua nascença, veio os problemas de saúde. Doppler teve várias complicações e isso fez com que ele soubesse que ele não poderia assumir os negócios de seu pai futuramente. Christian fez o curso primário em Salzburgo e o secundário em Linz, onde ficou evidente o talento de Doppler para a matemática. Aos 19 anos, por recomendação de Simon Stampfer, professor do Liceu de Salzburgo, Christian estudou física e matemática no Instituto Politécnico de Viena, hoje Universidade Técnica de Viena. Graduou-se em 1825, aos 21 anos, e voltou a Salzburgo para ensinar matemática e física. Voltou também a Viena para estudar matemática avançada e mecânica. E em 1831, ele publicou o primeiro artigo de 51 artigos científicos. Porém, houve anos decadentes para Doppler. Ele falhou em conseguir uma posição acadêmica e teve que sustentar como contador numa fábrica de algodão. Nesse período, ele estava a ponto de desistir de tudo e emigrar para os Estados Unidos, tamanha sua decepção. Então, em 1835, ele vendeu todos os seus bens e foi para Munique. Lá foi oferecido uma vaga de professor. Então, Doppler foi professor de matemática básica e geometria prática na escola secundária de Praga. Os anos seguintes foram anos cansativos. E Doppler teve que carregar um fardo enorme e pesado de ensinar, além das pesquisas que ele deveria fazer para a sua posição. Doppler teve que dar palestras em lugares apertados e insalubres. Comenta-se que foi nesse período que ele contraiu a tuberculose que iria matá-lo. Com um posto melhor e um salário também, Doppler se instalou em Praga, onde passou a constituir família. Em 1836, Doppler casou-se com Matilda. E eles tiveram 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Um ano depois, Christian tornou-se professor no Instituto Técnico de Praga. No dia 25 de março, no ano de 1842, ele anuncia o seu primeiro trabalho sobre a cor das estrelas duplo, a descoberta que leva o seu nome. Depois de muitos anos de realizações e premiações na sua vida, Doppler foi acometido por tuberculose. Então Doppler viajou para Veneza na esperança de recuperar a sua saúde acometida pela tuberculose. Sua mulher Matilda foi junto com ele. E lá ele não conseguiu o que ele esperava. Então Doppler faleceu em 17 de março de 1853 e foi enterrado em Veneza, na ilha de São Miguel. Doppler escreveu seus primeiros trabalhos no campo da matemática, mas em 1842 ele publicou uma obra intitulada Sobre as cores emitidas pelas estrelas duplas, na qual ele apresenta os fundamentos do efeito Doppler, tanto para o som quanto para a luz. Doppler observou que um comprimento de onda sonora de uma fonte que está em movimento se altera
Quando a fonte está se aproximando do observador, o comprimento de onda diminui, ou seja, se torna mais aguda. E quando ela está se afastando, o comprimento de onda aumenta, se torna mais grave. Alguns anos mais tarde, foi feita uma demonstração experimental para confirmar a validade dessa formulação. Acomodaram vários corneteiros sobre um vagão aberto de uma locomotiva. Foram utilizadas diversas velocidades, emitindo-se uma nota diferente a cada vez. Enquanto isso, na plataforma da estação, vários músicos de ouvidos apurados registravam as notas que conseguiam ouvir. Os resultados confirmaram a previsão calculadas com a equação de Doppler. Esse fenômeno, conhecido até hoje como o efeito Doppler, não é exclusivo do som, mas também se manifesta nas ondas eletromagnéticas. Doppler chegou a prever que ele seria válido para a luz, mas isso só pode ser devidamente explicado alguns anos mais tarde pelo francês Fizeau. O efeito Doppler é um fenômeno físico observado nas ondas sonoras quando emitida ou refletida por um objeto que está em movimento com relação ao observador. A primeira comprovação experimental foi obtida por Buzz Butts em 1845, numa experiência em que uma locomotiva puxava um vagão com vários camperistas. Foi atribuído esse nome em homenagem a Christian Doppler, que descreveu teoricamente pela primeira vez em 1842.